75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de análise do mercado do boi. Um mercado que no futuro, nas indicações do mercado futuro, das negociações futuras, está bastante volátil e no mercado físico as negociações firmes ainda, mas ainda naquele patamar dos R$ 270 que a gente viu chegar aí nos últimos dias. A gente vai conversar agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, mas antes de chamar o Douglas, queria mostrar para vocês como está esse comportamento dos preços lá na B3, a volatilidade dos preços. Ontem, por exemplo, a gente chegou a ver um novembro perto aí dos R$ 287. A gente está falando hoje de um novembro a R$ 279,50, uma queda fortíssima de 1,86%. O dezembro, da mesma forma, caindo forte, 1,22% a R$ 283,50. Outubro está ali, naqueles 270, tentando se manter, enfim, tentando se aproximar, portanto, das cotações do mercado interno, que, segundo o indicador CPEA, fechou ontem a R$ 269,65, uma alta de 0,35%. Vamos então agora ao Douglas Coelho, direto lá da Radar Investimentos, saber dele o que está acontecendo, por que essa volatilidade no mercado futuro, Douglas, e qual é a leitura que a gente pode fazer dessa queda de hoje nos preços, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Muito bom. E como é que a gente analisa, Douglas, essa queda lá na B3? O que está acontecendo? E, enfim, por que está tão volátil esse mercado, hein? Pois é, Alexander. Talvez não apenas no mercado de boi, né, mas no mercado de commodities agrícolas em geral, a melhor palavra que define a situação atual que a gente vive, né, seria tá perigoso, né? A expressão é que as coisas estão perigosas, né? Por quê? Porque a gente vê uma volatilidade muito grande, preços no mercado físico que ganharam alguma atração, entraram praticamente num movimento de inércia, né? A semente, a raiz de tudo isso foi o dólar, né? Claro que o dólar ajudou bastante, mas o dólar ficou patinando ali ao redor dos 2,60, ia para 2,55, depois 2,63, 2,64, não saiu muito desse intervalo, enquanto os preços das commodities continuaram subindo, 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 e nos últimos 2 meses praticamente a gente não teve nenhuma mudança de fundamento. Então o mercado está perigoso, a volatilidade está grande, né? Os participantes entram em posição, a gente vê que principalmente o boi ontem chegou o boi novembro 2,86, agora já está 2,79, milho ontem chegou a fazer 88, já testou a mínima no 80, né? Então o mercado está perigoso, assim. A gente está bem cauteloso também, porque os fundamentos não alteraram, né? O dólar continua praticamente a 5,60, 5,61, 5,62, só que o poder de compra das indústrias que atuam, principalmente no mercado de commodities, diminuiu, né? Por quê? Porque o ativo físico, né, continuou em alta, só que os fundamentos de preço médio ou de dólar ficaram praticamente nos mesmos patamares. Aliás, a gente tem um gráfico que o Douglas mandou para a gente aqui, eu vou pedir para o Renan colocar no ar, para ele explicar para a gente como é que é essa questão, né? E principalmente como é que se percebe esse poder de compra, essa perda de poder de compra aí dos frigoríficos, Douglas. Explica o gráfico para a gente, por favor. Pois é, Alexandre, é claro que cada frigorífico, cada player, cada negociador tem um mercado específico, né? Um país específico, um comprador específico, e essa é uma análise mais generalista, a gente pode colocar a grosso modo todo mundo, mas ela reflete sim, a grosso modo, o volume do Brasil, preço médio exportado do Brasil, dólar, médio em dólar,
e o preço médio da arroba aqui no estado de São Paulo. A grosso modo, o que a gente fez? A gente pegou uma tonelada de carne bovina exportada, né, traduziu a receita dessa carne bovina exportada em reais e pegou essa receita e foi até o mercado físico medir quantas arrobas essa indústria conseguia comprar no mercado físico, né? Então a gente vê que a média durante 2020 aí foi ao redor de 97,90, né? Essa sensibilidade do poder de compra, ela começou em janeiro, teve um recuo em fevereiro, continuou subindo, atingiu a máxima em maio, né? Mas vem desacelerando consecutivamente desde maio até setembro, né? A gente precisa dos dados de outubro consolidados para a gente colocar nessa métrica também, mas a gente vê que já em setembro foi o menor poder de compra quando a gente faz essa tradução, né? Essa tradução simples aí de receita, como se ele estivesse vendendo uma carne lá fora e vindo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né, para comprar uma arroba. Então a gente vê sim que o poder de fogo, o poder de compra da indústria hoje pelo menos está na mínima do ano, né? Ele já está um pouco mais limitado, já não consegue fazer não tem tanto espaço para manobra. Só para deixar claro então, lá em maio, com o dólar da época e o preço da época da arroba, os frigoríficos de exportação compravam 123,2 arrobas, certo, Douglas? Isso, exato. Agora, o pior momento foi em setembro, pelo menos até agora, outubro ainda não está finalizado, mas esse mesmo frigorífico consegue comprar só 89 arrobas com o mesmo preço aí pago no mercado internacional, certo? Exatamente. Utilizando aí a média de preço, né, de exportação, média do dólar do mês e média da arroba em São Paulo. Isso significa, então, que o frigorífico que tinha uma boa margem, enfim, que conseguia pagar qualquer preço e no mercado buscar o boi mais caro, está com alguma limitação agora. Exato. A situação é outra, né? Principalmente quando a gente compara com o maio. A situação já está bem mais limitada. Claro que existem contratos a serem cumpridos, a gente não pode levar isso de uma maneira categórica, mas o poder de fogo já está bem menor, já está, no ano principalmente está na mínima, né? Ele já está bem mais contido, já não tem tanto espaço. Aquela perspectiva de que poderia haver uma compra mais agressiva do mercado internacional na carne brasileira, ela perde força com essa contextualização nova, Douglas? Pois eu acho que a gente tem que ponderar que, historicamente, os últimos 3 meses do ano são os 3 meses mais fortes das exportações, né? O recorde sempre aconteceu em outubro, nos anos anteriores, né? Mas até nos últimos bate-papos da gente, o próprio Leandro Bovo também tem comentado nos bate-papos dele, assim, olhar para 2020 como uma fotografia de 2019, talvez não seja o melhor exercício a ser feito. Por quê? Porque a gente comenta também do jeitinho chinês, né? Mesmo tem o jeitinho brasileiro, tem o jeitinho chinês. Ele é gambler, ele é negociador, de fato, assim, está na natureza dele. E no ano passado, quando houve a peste suína africana, no pico dela, no maior gap, no buraco que a gente via, muita gente de lá, de trades, de empresas de carne, viram isso como uma oportunidade e vieram comprando muita carne aqui do Brasil, com algum apetite, com preço, pagando preço, subindo, e isso deu aquele movimento, aquele spike, né? Trouxe até um movimento grande para o mercado, né? Esse ano a situação está até relativamente menos apertada, o aperto lá continua ainda, né? Isso é fato, a situação lá vai demorar ainda a ser corrigida, mas está menos apertada, e muitos players que fizeram esse movimento lá acabaram não tendo lucro, tendo algum prejuízo. Então a gente vê sim alguma cautela nesse sentido em comparar o final de 2020 com relação à China no final de 2019, né? Outra coisa que a gente tem que ponderar também é que o Ano Novo Chinês lá no próximo ano vai ser na primeira quinzena de fevereiro. E tem um tempo hábil, né, até sair a carne daqui e chegar lá para formar esses estoques. Então a gente acredita aí que, pelo menos até final de novembro, meados de novembro, já comece a desacelerar um pouco essa demanda nesse sentido, né? O pessoal já está conseguindo sim formar esses estoques para esse período.
Ô Douglas, isso que você está falando é importante, porque o que a gente percebeu, principalmente no ano passado, foi uma escalada muito rápida dos preços, né? Pode ser, então, que dessa vez a gente não veja mais isso acontecer. Essa queda na B3 hoje pode estar dando essa indicação de que a leitura estava meio confusa e pode estar errada, então, Douglas? Essa é uma pergunta cabeluda, uma pergunta de $1 milhão, 1 milhão de arrobas. Mas assim, de um mercado que saiu de 170 no auge da pandemia para 285, que foi ontem, né? Tentar achar topo ou falar, ó, já chegou no topo ou tá, seria categórico. Pode andar mais R$10, mais R$15? Pode. Mas a gente está bem próximo ao topo, assim. Essa é a nossa opinião aqui. O mercado já distorceu para baixo, distorceu para cima. A gente viu uma diferença aí de 10, de R$15, de R$20 do outubro para o novembro ontem, né? Com poucos dias para acontecer um movimento grande. Então, acho que a cautela nesse momento é a palavra que mais deve ser absorvida antes de entrar no mercado, olhar no mercado, ver arroba, pensar em novembro e dezembro, assim, que o movimento já foi grande, né? Talvez tenha um espaço para subir até um pouco mais, mas talvez a gente esteja próximo ao topo, isso é fato. Muito bem, uma perspectiva de desaceleração, então, para as exportações e para o mercado interno, Douglas. Uhum. Bom, o mercado interno, o que a gente viu esse ano também foi apesar da pandemia, né, uma coisa atípica. Desde o início da pandemia, os dados de supermercados, os dados de cartões mostram que as vendas foram boas. O governo teve um programa de praticamente distribuição de renda, né, mitigou todo o efeito da pandemia. A gente vê, assim, uma renda disponível ainda circulante relativamente confortável, né, para a população. A gente tem talvez alguma geração de empregos nos últimos meses, tem as festas de final de ano, então isso deixa o consumo interno relativamente sustentado, relativamente forte, né? Mas a partir do ano que vem, em janeiro, né, quando a gente vê o estado já ficando menor, já vê postos, vê outra situação, né, a gente deve olhar com mais cautela também. O mercado interno segue relativamente confortável e bem sustentado para o consumo. Porque até a relação de demanda e oferta está muito ajustada, né, Douglas? Tem pouca oferta diante de uma pouca demanda também, que enfim, que ajuda a sustentar pelo menos os preços, né? Sim, exatamente, né? A gente está no final de outubro, a gente não viu uma oferta relevante chegar no mercado a ponto de mudar a tendência da arroba, né? Ou até trazer alguns movimentos maiores. Mas a gente vê, sim, que ao redor de 270 a indústria conseguiu cadenciar um pouco mais os abates, né? E tenta completar os abates aí depois do feriado, né? Antes do feriado, dia 30, e também no dia 3, dia 4 de novembro. Essa é a nossa visão por aqui. E oferta, pode aumentar, Douglas? Pois é, a gente não viu até agora um movimento de oferta relevante, né? Mas sim, tem animais confinados, pelo menos até meados de novembro, a gente vê espaço para sair alguma oferta, né? Talvez não para reverter a tendência, mas para acalmar, para deixar a situação até um pouco mais confortável. Não deve aparecer, então, uma oferta muito diferente do que a gente está vendo, mas a ponto de mexer com preços, mas sim pode haver um alinhamento, um ajuste aí para cima, certo? Exatamente. A gente viu que talvez o pecuarista fez a lição de casa de uma maneira bem firme, né? Porque os preços foram subindo e a gente viu boa parte dos pecuaristas descascando os lotes que ele tinha, né? Vendia cadenciado, vendia pouco, não fazia volume, né? E isso trouxe, sim, a firmeza para a arroba, e quem fez essa estratégia, pelo menos em 2020, foi uma estratégia assertiva. Muito bem. Portanto, a expressão que fica dessa conversa com o Douglas é de um mercado perigoso, é isso, né, Douglas? Sim, mercado perigoso. Acho que toda a cautela agora para quem vai entrar vai pensar em comprar arroba, vai pensar em alavancar, vai pensar em fazer alguma coisa pensando em preços maiores, tem que ser pensada 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes.
Ontem o contrato de novembro batendo 2,86, o dezembro também bem esticado, abria ótimas oportunidades para comprar proteções de preço, né? Mercado com ágio aí hoje 268, 260, mercado com ágio de 15, de 16 reais do físico. Isso é uma janela ótima para comprar uma proteção de preço mínimo, pagando pouco, né? Então, acho que vale a pena ter cautela, sim, e olhar as coisas de maneira estratégica, principalmente a proteção nesses níveis de preço. Quando a gente passou a pandemia praticamente toda sem ágio, né? Teve uma distorção para baixo, nítida, né? O mercado físico estava aqui, o mercado futuro estava lá embaixo, passou muito tempo, só que agora a situação é inversa, né? O mercado físico está aqui e a gente tem 15, 20 reais em cima. Pode ser uma distorção também, mas isso, querendo ou não, abre uma janela de oportunidade para quem quer garantir preços melhores. Legal. Douglas Coelho, meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar, trazer mais detalhes aí desse mercado que está bastante volátil e que tem bastante perguntas para serem respondidas ainda. Por enquanto, obrigado, Douglas. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, Alexandre. Um forte abraço a todos. Valeu, abraço para você também, Douglas. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos passar de novo rapidamente o mercado lá na B3, mercado futuro, um mercado que vem bastante pressionado nas cotações desta sexta-feira. Vamos lá. Outubro, R$ 269,65. Perdeu aquele patamar dos 270 que a gente viu no início da nossa transmissão, no início do nosso boletim, nesse momento trabalhando com queda de 0,13%. E aumentou aí a queda para o novembro, 279,35, perdendo 1,91%. Dezembro recuperou um pouquinho, pouca coisa, mas ainda no vermelho, queda forte, ainda de mais de 1%, 1,08%, a R$ 283,90. E o janeiro, R$ 275,50, queda de 1,61%. Indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 269,65, com alta de 0,35%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi, mercado ainda em andamento lá na B3, volatilidade plena por lá e a gente acompanhando por aqui. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações, na sequência tem o clima, análise do INMET. Continue com a gente.